Então, bem-vindo a todos nesse nossa programação da Sociedade Brasileira de Sociologia. A SBS convida a Sociologia na quarentena. O nosso tema de hoje é raça e racismo na pandemia, e como convidados nós temos a professora Paula Barreto, professora associada 4 do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do grupo de pesquisa A Cor da Bahia. E o professor Paulo Neves, que é professor titular da Universidade Federal do ABC e professor do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe. Então, eu vou passar inicialmente a palavra à professora Paula Barreto, depois ao professor Paulo Neves, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de vocês de terem aceito o convite da SBS. Professora Paula. Bom, um prazer compartilhar com vocês essa conversa sobre raça, racismo e pandemia. Agradecer, Jacob, o convite da SBS, ao apoio da Lorena e equipe, e também saudar o colega Paulo Neves, que está aqui também nessa conversa com a gente hoje. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que nós precisamos enfrentar e desconstruir um entendimento que ocorreu um pouco mais no começo, né? Quando surgiram os primeiros casos no Brasil e nas primeiras semanas, um entendimento de que essa pandemia seria uma doença democrática, né? Se ouviu isso até, e com isso acho que se deveu muito ao fato de que foram pessoas das classes médias e altas, né, que retornando de viagens a países europeus para o Brasil, chegaram aqui e estavam contaminadas, e a partir dessas pessoas é que a contaminação foi ocorrendo. No entanto, passadas semanas e meses, a gente, né, tem observado, e tem pesquisa já mostrando isso, né, que não se trata de uma doença nada democrática, né? E, enfim, vemos, sim, essa articulação, né, de dinâmicas e lógicas de várias formas de desigualdade já existentes no Brasil, né, em interface, né, em articulação com, ou no contexto da pandemia, se agravando. Então, na minha opinião, a gente tem cada vez um consenso maior em torno de que desigualdades múltiplas que já existiam estão se agravando, estão sendo agravadas nesse contexto da pandemia, e que populações que já eram vulneráveis, que já estavam em desvantagem, estão em mais desvantagem ainda, em mais vulnerabilidade ainda nesse cenário atual, né? Então, a partir daí, a gente pode abordar o tema, né, por vários ângulos, e como o nosso tema, né, da conversa de hoje é a questão racial e o racismo, vamos olhar mais para esse aspecto para ver o que a gente tem aí, né, na nossa conversa. Em primeiro lugar, nós temos essa forte associação entre classe e raça no Brasil, né, com uma grande concentração de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, né, no IBGE, concentradas entre os mais pobres, né? Os dados do IBGE mostram também que essas pessoas são maioria entre os informais, maioria entre os desempregados. Então, num momento, por exemplo, em que várias atividades econômicas foram suspensas, principalmente essa população majoritariamente negra, e aí se inclui pessoas pretas, pardas, mestiças de todos os tipos, né, que estão concentradas nesses bairros populares, favelas, comunidades, tem enfrentado mais dificuldades financeiras, né? Tem sido mais difícil para essas pessoas se manterem em casa, têm sido mais expostas por ter que sair para buscar ajuda, apoio, né? A gente tem, e também, né, temos já essas notícias, né, sobre a maior dificuldade, enfim, as maiores barreiras que essas pessoas também enfrentam quando tentam procurar serviços de saúde, né? Num cenário também que não há testagem, né?
e a gente sabe que os leitos existentes nos hospitais especializados não são na quantidade que precisaríamos. Então, você já tem aí um segmento, né, que já era vulnerável em situação pior, né? Isso está muito articulado, portanto, com o mercado de trabalho, né? Poderíamos comentar também sobre essas ocupações que têm sido chamadas essenciais, né? Essas ocupações, enfim, temos médicos aí nas chamadas linhas de frente, mas temos várias outras ocupações de não tão alto prestígio, né, envolvendo uma quantidade até maior de trabalhadores, né? A gente tem aí, podemos lembrar dos trabalhadores da limpeza, dos transportes, mesmo da alimentação, o pessoal que trabalha em supermercados, o pessoal da assistência em saúde, enfermeiros, técnicas de enfermagem, né? Então, aí você tem uma grande quantidade de garis rodoviários, enfermeiras, técnicas de enfermagem domésticas também, pessoas que, em grande parte, são homens e mulheres negras que têm tido que continuar realizando as suas ocupações, as pessoas que têm ocupação, né? E se expondo muito mais. A gente tem tido muitos relatos e notícias de uma proporção maior dessas pessoas, inclusive, enfim, né, não conseguindo se curar, né? Então, aí você já tem um cenário, né, que agrava muito a situação da população negra, se olharmos por esse ângulo da situação econômica do próprio mercado de trabalho, né? Tem uma pesquisa que, né, valeria mencionar, do Fernando Bosa, da Fundação Oswaldo Cruz, que já analisou a relação entre os óbitos pela Covid-19, a escolaridade, a cor e o IDH dos municípios, né? E os resultados mostram que indivíduos de baixa escolaridade, os indivíduos negros, né, os pretos e pardos, e os residentes nas cidades com o menor IDH estão em desvantagem. Os gráficos mostram como a letalidade é maior nesses segmentos, falando-se de um total de pessoas que foram contaminadas. Então, se cura uma proporção maior de pessoas com maior escolaridade em relação às com menor escolaridade, na cidade com maior IDH em relação às que têm menor IDH, e se curam mais as pessoas da cor branca em relação às pessoas de cor preta e parda. Então, a letalidade não é a mesma, né? Mesmo se a contaminação ocorrer de uma maneira aleatória, digamos assim, o que talvez nem seja o caso, a letalidade não é a mesma. As pesquisas são recorrentes, né? Têm mostrado isso, né? Então, acho que aí a gente tem também uma discussão boa para se fazer aí, né? Através das pesquisas. Dependemos de dados, né, confiáveis, disponíveis para continuar fazendo essas pesquisas e ir adiante nessa discussão, porque há muita subnotificação e há muita manipulação dos dados, não há informação, em muitos casos, da cor, né, das pessoas, seja que faleceram, seja apenas contaminadas. Então, tudo isso a gente precisaria, assim, tudo que nós dissermos, enfim, né, temos que considerar essa fragilidade, a consistência pequena desses dados disponíveis, mas mesmo assim já é possível verificar esses vieses, né? Um outro aspecto, isso a gente poderia mencionar também, outros segmentos vulneráveis, né? Mais vulneráveis, como os povos indígenas, né? Os quilombolas, as comunidades rurais estão tendo suas terras invadidas, lideranças estão sendo assassinadas e também está ocorrendo um aumento da contaminação e das mortes nessas comunidades. Isso tudo me parece que temos que situar num contexto mais amplo, que leve em consideração o manejo que o governo federal está fazendo dessa pandemia, né? Então, esse fator, né, o modo como está se dando esse manejo, ele tem agravado mais ainda as consequências nefastas dessa pandemia em termos do aprofundamento das desigualdades raciais, no caso que já existia, né? Então, a reputação internacional do Brasil tem sido muito abalada por conta desse manejo, essa pressa em reabrir as empresas, o comércio, a falta de alinhamento entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, a insistência no uso de um determinado medicamento, né? E o negacionismo, né? Assim, de maneira geral, né? A pressão no sentido de fazer com que voltemos à normalidade, sem
vamos dizer assim, levar em consideração que isso pode acarretar o aumento, né, dos óbitos, do número de mortes, e nem levando em consideração que determinados segmentos, esses mais vulneráveis, serão mais atingidos, né? Então, nesse cenário, a gente ainda precisa, um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, é essa articulação entre o negacionismo do governo federal e a necropolítica, né? Que tem sido praticada em vários estados brasileiros que mantiveram incursões policiais violentas nesses mesmos bairros populares, provocando ainda um aumento ainda maior do número de mortes. Então, considerando esse aspecto, se vê nitidamente essa articulação entre o negacionismo e a necropolítica, que é um conceito cunhado, desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. E, segundo ele, a pandemia democratizou o poder de matar, né? Esse conceito que ele definiu como... ele usou para estudar como os governos decidem quem viverá e quem morrerá, né? Então, se apropriando dessa definição para pensar o contexto atual, o que ele diz é que a pandemia, se é que ela democratizou alguma coisa, foi o poder de matar. Então, não sei se ainda, né, tem um tempinho, mas nesse aspecto me parece bastante interessante a gente notar que não se trata de uma situação específica do Brasil. Vemos agora a situação dos Estados Unidos, nesse momento, com que tem vários aspectos, né? Uma similaridade grande com a situação brasileira, o grande número de casos, um grande número de óbitos, o negacionismo do governo federal, né? Aliado à necropolítica, que temos assistido, né, nos últimos dias, esses conflitos, né, e a grande comoção nos Estados Unidos e também em outros países diante do assassinato, né, de um homem negro, o George Floyd, né, por um policial branco, um episódio que foi gravado em vídeo e assistido, né, amplamente através das redes sociais, causando essa grande comoção e repercutindo, inclusive, no Brasil, onde já existem as campanhas, vamos dizer assim, nas redes sociais, que mostram as duas faces, a do George Floyd e a do João Pedro, que destaca que o que está acontecendo nos Estados Unidos também está acontecendo no Brasil, e lá já havia essa discussão antes desse último episódio, existem dados, né, e já havia essa discussão franca nos meios de comunicação sobre a maior letalidade entre os negros, entre os afro-americanos e também entre os latinos, que também estão sobreconcentrados em algumas dessas ocupações essenciais de menor prestígio, né? E que, no caso lá, que não tem um sistema único de saúde, a situação se agrava mais ainda, porque muitas dessas pessoas não têm plano de saúde privado. Então, é um debate que me parece que é internacional, né? É global. Em outros contextos, a situação, né, não deve ser tão diferente, enfim, mas se trata dessa conexão nefasta entre, vamos dizer assim, uma política mal conduzida em relação à pandemia por parte de lideranças nacionais, associada a outras políticas locais, regionais, que estamos aqui definindo como necropolítica, ainda ocorrendo num contexto já marcado por profundas desigualdades. A situação é muito grave na Índia também, e poderíamos citar aqui mais exemplos. À medida que o tempo passar e a gente consolidar melhor esses dados, teremos mais detalhes sobre isso, né? Ok, Paula. Obrigado, então. Então, vamos passar a palavra para o professor Paulo Neves. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela diretoria da SBS, né, na figura do Jacó, da Lorena, da Mariana, que são grandes amigos e amigos queridos. E obrigado pela confiança e tá me chamando para falar sobre isso aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento que certamente é um dos grandes desafios da nossa geração. Uma série de autores, né, de intelectuais, têm se debruçado sobre a questão da pandemia, e eu não concordo com alguns autores que veem na pandemia um momento em que a vida após a pandemia vai ser totalmente diferente daquilo que era a nossa vida anterior.
A gente tem vários autores, acho que o autor mais debatido sobre essa questão, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo alemão, coreano, né? Vive na Alemanha, de origem coreana. Tem o Agamben, George Agamben e outros autores têm ido nessa direção. O que me parece interessante a gente pensar é que, assim, a Paula já mencionou isso, a pandemia ela está radicalizando alguns elementos da nossa sociedade, isso não só nossa sociedade, mas a nível global. E certamente a questão da desigualdade racial e do racismo é um desses elementos. Alguns dados muito importantes que a Paula já citou vêm mostrar o quanto as desigualdades de cunho socio-racial no Brasil têm tido um impacto muito maior com relação à população afrodescendente. Então, não vou citar os dados aqui que Paula já citou, mas no que diz respeito ao número de mortes, ao impacto do vírus frente às populações de baixa renda no Brasil é alarmante. Eu acho que isso, apesar do governo, do negacionismo do governo, mas quando a gente lê os documentos de agências internacionais e quando a gente fala com pesquisadores internacionais, todos estão muito preocupados com o Brasil por conta desse impacto, que a gente sabe que o nosso sistema de saúde, apesar de ser universal, tem uma capacidade limitada de atendimento a essa população. Então, é algo realmente alarmante, né? A gente pode até falar que, no caso brasileiro, aqui no Brasil até vírus tem cor. Eu acho que, claro, o vírus não tem cor, mas ele atinge basicamente, ou ele atinge de forma muito mais forte populações não brancas, por razões socioeconômicas as mais diversas. Eu estava lendo recentemente o número de UTIs no sistema público corresponde a 40% do número de UTIs em todo o país. Os outros 60% estão na rede privada, sendo que mais de 70% da população tem apenas acesso ao sistema de saúde público. Então, a gente já mostra uma das razões pelas quais a pandemia gera um impacto maior com relação à população afrodescendente. Eu acho que tem uma questão básica aí que eu acho que a gente precisa entender, é que a pandemia, ao gerar uma série de transformações em nossas vidas, tanto do ponto de vista da circulação e da possibilidade de manter contatos físicos presenciais com outras pessoas, no ponto de vista pessoal, profissional, e também no ponto de vista mais amplo, ao gerar esse isolamento forçado de uma parte da população, nem todos estão podendo fazer esse isolamento, a pandemia gera uma situação em que uma forma de controle das instituições públicas, que é muito importante, que é esse controle, eu não diria presencial, mas o controle da opinião pública que se forma através de imprensa, de televisão, mas também através de contatos interpessoais. Essas formas de controle, elas diminuem na sociedade brasileira. Isso, claro, que isso tem gerado também um outro fenômeno, que é do desenvolvimento de redes em termos dos meios de comunicação, dos novos meios de comunicação, sobretudo da internet. Mas me parece que um dos problemas que nós temos hoje na sociedade brasileira, dada a crise que nós vivemos, dados os problemas que nós temos historicamente, é o fato de que as formas de controle sobre as instituições públicas têm diminuído durante a pandemia. Isso é visível em diversos outros setores que a Paula já citou aqui, e, sobretudo, em um dos setores que a Paula falou ao final, que é a questão da violência, da segurança pública e, sobretudo, na questão no que diz respeito à violência policial. Há algo que não é só nacional, não acontece só no Brasil, mas acontece em outros países. Mas no caso brasileiro, apesar da nossa relativa banalização, da nossa naturalização dessa violência, que é uma violência que não é de agora, mas que ampliou-se durante o período da pandemia.
Tem alguns dados que eu trago para vocês aqui. Nos estados do Rio e São Paulo, que são os estados que têm mais evidência, de maior população, nas cidades de São Paulo, sobre Rio de Janeiro, sobretudo, e onde a violência tem ganho uma visibilidade maior na mídia. Só nessas cidades, o número de casos de pessoas mortas por policiais em ações policiais ampliou durante a pandemia. No Rio de Janeiro foi mais 44%, e no caso da cidade de São Paulo foi 18%, quase 20%. Isso comparando o igual período do ano passado, que já era um período de crescimento da violência policial. A violência policial tem crescido no Brasil nos últimos 3, 4 anos de uma forma muito grande. Isso tem a ver, obviamente, com as mudanças políticas que ocorreram no país e com o fato de que alguns homens públicos têm incentivado de forma explícita o uso da força policial como meio de controle da segurança pública. É uma questão que tem sido debatida e estudada por vários autores. Ora, como é que isso impacta naquilo que nós estamos discutindo aqui, que são as questões raciais? Impacta na medida em que grande parte das pessoas que são vítimas dessa ação policial são pessoas afrodescendentes, pessoas que são negros. Isso tem gerado, sobretudo na periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem gerado movimentos que buscam lutar contra esse aumento da violência, uma violência que só no período da pandemia, se nós temos uma ideia, só durante o período de isolamento social, que basicamente nós estamos vendo aqui 1 mês e meio, 2 meses, depende entre Rio e São Paulo, esse período, o número de mortes em São Paulo foi de 255 mortos em ações diretas da polícia, e no Rio de Janeiro foram de 177 mortes. Se a gente analisa esses dados estão, como eu já falei, eles são maiores do que os dados do ano passado. O que é mais incrível é que esses dados vão na oposição daquilo que está acontecendo com relação à criminalidade no Brasil. O número de assaltos, o número de roubos e de ações de violência, mesmo de homicídios, tem diminuído nesses últimos períodos, nesses 2 estados, ao mesmo tempo em que a ação policial aumenta. E aí eu acho que tem muito a ver com essa questão da falta de controle das instituições públicas durante esse período, ou seja, os controles são mais difíceis nessas ações. Essas ações são se dão um pouco em um período em que a sociedade está com os olhos voltados para a pandemia, e essas questões passam um pouco desapercebidas. Tem uma outra questão que é fundamental a gente pensar com relação a isso, é o fato de que, ao mesmo tempo que essas ações estão ocorrendo, existe movimentos sociais, existem grupos nas periferias que estão se organizando para, em geral, em algumas comunidades mais bem organizadas, se organizando para lutar contra os efeitos da pandemia, e esses grupos têm denunciado constantemente esses atos de violência. Essas comunidades são, em geral, em regiões maciçamente negras. Isso é tanto verdade quanto para Rio e São Paulo, como para a maior parte da sociedade brasileira. O que eu acho que é algo que a pandemia nos ajuda a entender, e, em certo sentido, ela reforça algumas tendências de nossa sociedade, é que a sociedade brasileira, se nós olharmos o que aconteceu nessa última semana, há uma certa visibilidade da violência que foi acometida, que aconteceu com um jovem negro, com um senhor negro nos Estados Unidos. O Paulo já falou sobre isso aqui, mas essa comoção é muito maior com relação ao caso
de um negro nos Estados Unidos do que com aquilo que acontece com a sociedade brasileira, que é muito, claro, todas as vidas importam, não estou dizendo que uma vida é mais importante do que a outra, apenas dizendo que algo que a pandemia ajuda a entender é que a visibilidade que nós damos à questão da violência e a violência institucional, policial contra jovens e contra pessoas pobres e negras no Brasil é uma visibilidade muito menor do que aquela que a gente tem com relação aos mesmos fatos que ocorrem nas mesmas situações que ocorrem em outras partes do mundo. E aí eu acho que isso mostra o quanto a questão do racismo no Brasil é um racismo estrutural e de difícil combate, justamente porque há uma certa naturalização. Tem um debate muito grande na imprensa sobre por que a população negra não se rebela no Brasil como se rebelou na última semana nos Estados Unidos. Tem várias questões que poderíamos citar aqui, e talvez uma coisa que seja importante nós levarmos em conta essa banalização da violência contra a população negra, vista como uma população perigosa, uma população que está mais inclinada à criminalidade do que outras, sobretudo jovens negros. E isso é visível, inclusive, nas periferias, em algumas comunidades, inclusive frente, digamos, com populações dentro da população afro-brasileira. E se a gente pudesse olhar, sobretudo, com relação à questão da composição racial das polícias, sobretudo em alguns estados importantes, como Rio, Salvador, Bahia, no Nordeste, de uma forma geral, mas também em São Paulo, onde a composição das polícias é majoritariamente negra também, não totalmente, mas há um grande componente negro nas polícias também. Então, o que eu queria chamar e o que eu queria reforçar, acho que meu tempo está acabando, é justamente o fato de que essa transformação que a pandemia tem trazido para nossas vidas, que esperamos seja uma transformação provisória, que a gente possa voltar à vida normal o mais rapidamente possível, essa transformação ela tem reforçado algumas das piores características de nossa sociedade. Isso é muito verdadeiro em relação à questão das desigualdades de uma forma geral e das desigualdades raciais de forma específica. Isso tem sido visto não só no Brasil, em outras partes do mundo, com relação a imigrantes, com relação à população, os latinos e os negros nos Estados Unidos. Se nós olharmos o que aconteceu em Nova York, por exemplo, onde mais de 50% dos mortos da cidade de Nova York foram negros e latinos, então, que são grupos minoritários na população. Isso mostra que essa não é uma pandemia que afeta apenas as desigualdades brasileiras, mas a nível internacional. Mas no caso brasileiro, volto a afirmar, isso precisa ter maior visibilidade, nós precisamos dar maior visibilidade. Nosso papel como sociólogos é justamente ter essa função de dar visibilidade àquilo que nem sempre a sociedade quer enxergar e quer ver. Bom, obrigado pela oportunidade de ter falado. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer um comentário sobre a fala de vocês, que eu acho que seria mais uma provocação para vocês, inclusive, falarem um pouquinho mais, tá? Uma vez que é um tema assim, extremamente quente nesse momento, frente ao que está acontecendo, não só aqui, mas como no mundo inteiro, como vocês ressaltaram. Tá? E eu queria saber como é que vocês veem, por exemplo, a pandemia, junto com o que alguns comentaristas chamam de um outro vírus que está nos afetando muito, que seria o bolsonarismo, concretamente, de forma geral, certo? Porque junto com isso, acho que tudo vocês levantaram muito bem, a questão de como as instituições estão atuando com relação à questão da pandemia, ou, digamos assim, a falta de um controle centralizado, de uma ação governamental mais efetiva sobre essa pandemia, um negacionismo muito forte, mas tem acontecido também algumas
algumas ações governamentais que eu acho que elas reforçam um pouco o que a Paula falou dessa necropolítica, no sentido de quem são os dispensáveis. E, no caso, esse reforço está no nosso racismo estrutural. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, representantes máximos da República usando símbolos concretos de supremacia branca, ou movimentos de apoio ao governo com bandeiras de supremacia branca, concretamente, quando vão fazer atos de repúdio, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, imitando a Ku Klux Klan americana, ou seja, extremamente racistas e com uma manifestação do quê? Do poder máximo da nossa República. Certo? Então, na realidade, o que fica muito claro é que você tem uma política deliberada. Eu acho que vocês levantaram bem, é que esse nosso racismo estrutural ele está sendo reforçado. E não só reforçado, ele está aparecendo como sendo quase uma política de governo. Não sei se vocês concordam com isso, tá? E aí, pegando um pouco, Paulo, né, nesse debate da imprensa sobre por que os negros no Brasil não reagem da mesma forma e por que a morte de um negro nos Estados Unidos cria uma comoção entre nós que não cria as centenas de negros que são mortos diariamente. Percebe? Se a gente pegar, por exemplo, talvez, não sei se seria o caso de dizer diariamente, mas se você pegar o número de mortos na cidade do Rio de Janeiro pela polícia nas batidas nos morros cariocas, são centenas no mês. Sabe? Isso não tem esse apelo frente à população brasileira de comoção, por exemplo, que nós tem com o americano. Da mesma forma que as mortes. Enquanto estava se morrendo na Itália, aqui o país estava, assim, a imprensa estava todo mundo chorando, 1000 depoimentos, etc. Agora nós já passamos a Itália, mas a hora que nós passamos a Itália, quem está morrendo é pobre. Quem está morrendo é pobre, quem está morrendo é negro, ou seja, quem não conta concretamente, tá certo? Então, aí eu pergunto a vocês, porque uma dessas leituras que eu fiz sobre esse debate, porque o negro aqui no Brasil não se revolta, foi alguém, não estou lembrado quem foi o articulista que escreveu, é que o negro aqui ele não se percebe, inclusive, como negro. Então, é o policial negro que vai bater no policial negro, vai bater no negro da periferia. Enfim, aí entram os recortes que a Paula destacou muito bem, a questão da classe, que vai estar muito presente, ou seja, o pobre é negro, tá certo? E o pobre não conta. E com isso, ele, inclusive, não se sente. Aí você vê, por exemplo, um negro no comando da Fundação Palmares e negando tudo. Mas isso, quem tem que falar são vocês, não sou eu. Tá? Vocês que estudam concretamente o tema. Mas eu gostaria que vocês pegassem um pouquinho mais esse mote para a gente discutir a nossa questão. Quem gostaria de começar? Paula? Vamos manter a ordem, né? Eu posso Vamos começar. Vamos Obrigada, lá, Jacob, por esses comentários. Olha, em relação a esse exagero, essa explicitação de atos racistas, de acordo com aquela definição a mais senso comum que talvez ainda esteja bastante popularizada no Brasil, aquele racismo dos Estados Unidos, né? Nós não temos, se tivermos é cordial, mas esse racismo Ku Klux Klan, esse racismo aberto, explícito, a gente sempre está no senso comum associado aos Estados Unidos e, como você bem colocou, você tem apoiadores do governo, né, e bolsonaristas em geral nos seus atos, nas suas manifestações, pedindo o retorno à normalidade,
ou protestando contra o Supremo Tribunal Federal, ou em outras situações recorrendo a esses símbolos, né, inclusive da Ku Klux Klan. O uso do leite, né, a citação de algumas frases. Então, primeiro, cabe notar que há pesquisa, além de deliberação, assim, no sentido mais amplo, há planejamento e pesquisa, porque os elementos que são usados, a forma, tudo isso, o uso das tochas, enfim, esses elementos não quero repetir aqui, né? Isso tudo é muito performático, né? Então, sobre a reflexão do racismo estrutural, sistêmico brasileiro, que nós temos enfatizado muito nas últimas décadas no campo, né, rebatendo uma definição, um entendimento anterior, um entendimento que é mais antigo, que via o racismo como atitudes e comportamentos individuais, basicamente movidos pelo ódio contra esse outro indivíduo que seria entendido como de uma raça inferior, né? Então, nós passamos a trabalhar na sociologia o racismo, e no debate público ocorreu o mesmo, passamos a insistir muito mais na dimensão estrutural, mas os atos e as atitudes continuam sendo importantes, né? E, aliás, essas atitudes demoram muito mais, às vezes é necessário algumas gerações para que as atitudes mudem, né? E certamente não tivemos tempo suficiente após as últimas décadas, com a admissão, o reconhecimento da existência do racismo, o início das políticas de ação afirmativa, essas 2 décadas e meia dessa experiência não foram suficientes para mudar as atitudes e os comportamentos, pelo menos não de toda a população, e a gente assiste ao que se chama em inglês de backlash. A gente assiste à reação contra, os contrários, né, que já buscávamos na literatura, né, essas reações contrárias, essa oposição às políticas públicas voltadas especificamente para a população negra e para o combate ao racismo, e aí está essa reação. E o que me parece digno de nota é justamente que, ao performar o racismo dessa maneira, nós retomamos o que chamamos na literatura do campo de velho racismo, né? O racismo old school, né? Esse que havia sido superado, deslocado e substituído por formas cordiais, formas indiretas, o cultural, etc., simbólico, né? E eu nunca entendi dessa maneira, né? Etapas se sucedendo. Nós sabemos que circulam essas definições e essas teorias todas aí, até mesmo em termos das políticas, não há uma coesão tão grande. Então, essas performances bolsonaristas são do racismo de ódio, do racismo como ódio, né? E são consistem naquilo que nós chamávamos de velho racismo. Então, o velho racismo está de volta, né? Para quem não sabia, né, ele agora vai compartilhar a cena com as outras formas, sutis, cordiais, simbólicas, etc., que nós temos estudado, inclusive o racismo sem raça, né? Então, nós estamos passando para esse outro momento. É um momento que socialmente é uma reação de segmentos que se viram perdendo vantagens e que agora lutam para reaver essas vantagens, e o fazem como performando esse racismo de ódio, esse velho racismo. É uma boa lição para nós, né, do campo, realmente reafirmar e entender, mais uma vez, que o racismo ele vai se transformando, é um fenômeno multidimensional e que não temos etapas que se sucedem dessa maneira, sim, essa disputa entre narrativas, e o velho pode retornar, né, e dividir espaço com o que era novo, enfim, né, essa coisa está bastante embaralhada aí. Sobre as reações, é falar do antirracismo, né? A ação antirracista e mesmo as teorias antirracistas estão sendo convidadas a se repensar e a rever também tudo diante desse cenário atual, né? Temos aí por trás, digamos assim, de uma mobilização frágil da sociedade civil,
algo que é da cultura brasileira no momento, que já chamamos aqui de banalização ou naturalização da morte, especialmente de alguns segmentos. Você vê que nem a quantidade enorme de mortes por Covid-19 sensibiliza as pessoas, né? Convence as pessoas de que não pode ir para a rua, né? Não, nada disso. Então, a aceitação ou uma reação não tão vigorosa diante da violência policial ou mesmo diante da quantidade de óbitos por Covid-19 tem a ver com essa naturalização. E nós, para, vamos dizer assim, resolver, enfrentar essa situação, nós temos que discutir isso, né? Dar mais visibilidade a isso. Não aceitar que temos pessoas de menor valor, que são consideradas menos humanas e que, portanto, são descartáveis, mas é diante disso que nós estamos nesse momento. E o cenário é tal que deu mais visibilidade a tudo isso, porque tivemos formas diferentes, ataques diferentes à vida humana ocorrendo ao mesmo tempo, né? A pandemia vindo a se somar a essas outras formas que já estavam aí circulando na sociedade. Então, acho que o movimento antirracista está se repensando, né, com toda a dificuldade para fazer mobilizações de rua. As redes sociais têm sido muito importantes, tem tido uma resposta rápida nas redes sociais, mas, para além das redes sociais, a gente está vendo uma ansiedade e uma urgência cada vez maior das pessoas, inclusive enfrentando o risco de se contaminar para até mesmo ir para as ruas para protestar, né? Acho que esse é o cenário atual. Ok, Paula. Obrigado. Paulo? Obrigado pelas questões, Jacó. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que a gente está... essa questão, a questão racial no Brasil, não é à toa que, tradicionalmente, essa é uma questão que funda as ciências sociais no Brasil, porque é o nosso dilema, né? O nosso eterno dilema, o nosso decifra-te ou te devoro. Então, a gente está ainda vivendo as consequências desse processo traumático que foi a escravização de milhões de pessoas na sociedade brasileira. E concordo com você plenamente. Esse é um governo racista, já era racista antes da pandemia, desde a campanha eleitoral do atual presidente, já havia declarações extremamente racistas, não só declarações contra as ações afirmativas, etc., mas declarações pejorativas com relação a quilombolas, a indígenas, não só contra negros, mas também contra indígenas. E os indígenas estão sofrendo algo, digamos, um processo tão violento quanto a população negra na periferia. O que está acontecendo nas reservas indígenas, o número de assassinatos de lideranças, o número de invasões das reservas indígenas é, digamos, semelhante ao que está acontecendo nas periferias brasileiras com relação à ordem para matar, o que acontece no Rio. O atual governador do Rio, que é muito próximo ideologicamente do atual presidente, é algo que a gente, daqui a 50 anos, quando os nossos netos estiverem lendo os livros de história, eles vão pensar, bom, que tipo de sociedade era essa que deixava isso acontecer? Como é possível a gente deixar que isso aconteça? Obviamente, todos esses rituais e esses símbolos que estão sendo mobilizados pelo governo têm uma função clara. É uma função que é de demarcação de identidades do grupo de apoiadores do presidente, que é um grupo minoritário na sociedade brasileira, mas importante, né? Se a gente acredita nas últimas pesquisas de opinião, gira em torno de 30%. Esse grupo, portanto, é um grupo que tem uma certa repercussão na sociedade brasileira, e não à toa, se a gente olha o perfil desses eleitores, eram pessoas majoritariamente brancas, pessoas de um nível de renda mais elevado, etc. Eu sei que isso está se modificando, mas era esse o perfil daqueles que apoiavam e que votaram no atual presidente. E que são discursos que, embora sejam discursos racistas nas entrelinhas, não são explicitamente racistas, como foram, por exemplo, discursos na África do Sul na época do apartheid ou durante a vigência do Jim Crow no sul dos Estados Unidos, aquele sistema de separação. A gente pode dizer, de um certo modo, se a gente pensa, por exemplo, nos símbolos
que tem um deputado estadual do Rio de Janeiro, federal do Rio de Janeiro, que sempre acompanha o presidente, que é uma figura que adotou, inclusive, o nome do presidente, que é uma figura muito simbólica para dizer, olha, eu tenho também aqui pessoas negras que estão me apoiando. E dentre os eleitores do Bolsonaro também há pessoas negras, obviamente. O que eu diria é que essa ausência de discurso racista no Brasil não é só do presidente, eu acho que isso é uma característica bem estudada pela sociologia das relações raciais no Brasil, desde os anos 30, 40. Nós não temos discursos raciais de separação. Esses discursos, depois dos anos 30, são minoritários, são discursos de integração, de mestiçagem, etc., paulatino a práticas racistas. Então, essa é uma característica do nosso racismo, que alguns vão chamar de racismo cordial, outros vão chamar de um racismo mais brando para alguns, etc. Certamente é um racismo que tem consequências muito dramáticas para a população brasileira. De todo modo, a ausência de discurso racial explícito pode explicar um dos outros pontos que você tocou, que é o fato de que a população negra às vezes não se vê como negra. Nos estudos que eu fiz com populações de baixa renda, o que eu percebo é que as pessoas se veem como negras, só que não existe uma mobilização dessa identidade pessoal. Elas não se dizem, eu não sou branca, ou seja, claro que existe toda a questão de alguns não se veem como negros, mas as pessoas de baixa renda que são classificadas socialmente como negras, que se veem como negras, elas se veem como negras, só que elas não se mobilizam por questões raciais. E isso é um tema que, bom, é um dilema também para entender, não só para nós enquanto pesquisadores, mas para militantes do movimento negro, entender por que as pessoas não colocam a questão racial no mesmo patamar que a questão social, por exemplo, a questão de classe. Isso certamente tem a ver com nossa história política, social, tem a ver com nossa cultura, tem a ver com o modo como se constituiu socialmente as relações raciais no Brasil. Eu só queria chamar a atenção para um fato, de que, apesar disso, existem muitos setores da população brasileira, e os últimos 20, 25 anos, a Paula falou das ações afirmativas, dessa mobilização que aconteceu no Brasil é importante. Você tem diversos segmentos que efetivamente mobilizam a desigualdade racial e o racismo como um modo de mobilização. Eles não têm uma penetração popular muito grande, etc. Mas esses segmentos eles são muito presentes no cotidiano brasileiro. O que me leva a pensar algo que acho que tem a ver com a sua pergunta. Não é apenas a questão de que uma parte da população brasileira negra não se vê como negra. É também porque boa parte da população brasileira, e aí inclusive a população branca, ou como da opinião pública brasileira, da classe média brasileira, que aqui consome os meios de comunicação, não tem empatia com o sofrimento de pessoas com as quais eles convivem no dia a dia, ou seja, são as empregadas domésticas, são os porteiros, com relação ao coronavírus, por exemplo. Eu não tenho dados, não existem dados, mas alguns indicadores falam que muitas pessoas de classes populares estão sendo contaminadas pelo coronavírus justamente porque elas continuaram trabalhando enquanto porteiros, como empregadas domésticas, porque as classes médias não podiam dispensá-los, não queria dispensá-los, ou quando dispensava e não pagava os salários, etc. Isso também é algo que fala de nossa sociedade. Eu volto àquilo que eu falei inicialmente. O coronavírus está, digamos, mostrando de uma forma mais evidente aquilo que são as nossas características enquanto sociedade. Essa falta de empatia não gosto da palavra elites, mas nossas classes mais abastadas com relação à população mais carente, a população negra brasileira, é uma falta de empatia muito grave, ou seja, para a nossa sociedade, ou seja,
a gente se mobiliza, se comove mais pelas mortes na Itália, que são dramáticas, ou pelo assassinato de jovens negros nos Estados Unidos, que pelo assassinato e pela morte de jovens que, muitas vezes, em muito maior número, só na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 2 meses, foram quase 200 pessoas que morreram em confrontos com a polícia. A gente pode dizer, bom, são bandidos, essa é a forma como a gente, enquanto sociedade, a gente naturaliza esses assassinatos. Mas, obviamente, a gente sabe que, bom, por que é que o número de crimes diminuiu, enquanto o número de mortes por policiais aumentou? Tem aí um enigma, tem aí uma questão que nós devemos pensar. E eu diria, eu acho que esse é um dilema para a população afrodescendente, para a população negra, enquanto mobilização para obrigar e dar visibilidade, obrigar o Estado a responder e dar visibilidade a essas questões, mas é também uma questão que toca a sociedade brasileira como um todo, inclusive os brancos. Eu acho que a gente tem que se colocar nesse sentido, que a classe média branca tem, em geral, visto essas questões como questões menores. É um mal menor, perdão, para manter a segurança pública e para manter a paz social na sociedade. Então, eu acho que enquanto nós não sairmos dessa antinomia e desse modo de visualização da questão social e da questão racial no Brasil, a gente vai sofrer as consequências dessas desigualdades que, por um lado, afeta os jovens negros que estão sendo assassinados nas periferias, mas afeta também a vida da classe média branca, que, obviamente, isso tem um impacto em termos de aumento de segurança, de uma separação social que evita algum grau de solidariedade ou de empatia social, tanto da classe média com relação à população negra e mais carente, como também de vice-versa. Eu acho que isso é uma das grandes chaves para nós começarmos a compreender a questão da violência no modo mais amplo e da violência com relação aos jovens negros de forma específica. Obrigado, professor Paulo. Nós vamos encerrar esse nosso episódio sobre a questão do racismo, da raça e do racismo na pandemia, agradecendo a presença da professora Paula Barreto e do professor Paulo Neves, que contribuíram ou deram para nós assim um conjunto de argumentos, conjunto de dados para que a gente possa discutir concretamente os dilemas da sociedade brasileira e mostrando como a sociologia ela é importante para nós conhecermos a sociedade brasileira. Ou seja, sem sociologia, sem ciências sociais, sem ciências humanas, você não entende o que se passa no mundo. Aquela velha história, toda ciência é humana, tá certo? E a sociologia está aqui para exatamente propiciar a compreensão da sociedade que nós vivemos, todos os seus aspectos positivos, negativos, os dilemas, enfim, o que nós estamos passando. Não dá para falar de pandemia, como ficou evidente, sem falar de desigualdade social, sem falar de desigualdade racial, sem entender concretamente como que se dá a dominação de classe nesse país, que mistura raça, gênero, enfim, todas as interseccionalidades presentes nas redes sociais. Gostaria de agradecer mais uma vez os diretores desse programa, aqui a Lorena Fleury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Luiz Gustavo Cunha, da Federal de Santa Catarina, e a Mariana Shiguri, da Universidade de Campinas. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos professores a disponibilidade e ficamos por aqui esperando vê-los para continuar a nossa conversa. Obrigado.